O assunto SAF no Brasil ainda gera muitas confusões, muitas controvérsias e uma interpretação um tanto equivocada por parte principalmente dos torcedores. Mas isso acontece muito em função da não informação ou da desinformação passada por nós, jornalistas, cronistas esportivos, que prezamos por aquilo que é a paixão maior do nosso país. Infelizmente, nós não temos tanto conhecimento no que diz respeito à SAF e também não procuramos ter. Consequentemente, o torcedor é quem vai sofrer as consequências, né? Porque ele pensa que SAF é uma coisa, quando na verdade é outra absolutamente diferente daquilo que ele acreditava. Quando se fala em SAF no Brasil, o torcedor automaticamente já começa a acreditar que o seu time terá rios e rios de dinheiro despejado nos cofres e, consequentemente, contratações de grandes e grandíssimos jogadores para que a sua equipe seja a mais forte no momento em questão, o que também não é verdade, né? É lógico, existem algumas diferenças e por isso as SAFs do Brasil têm uma discrepância muito grande. Porque dentro de uma realidade contextual, a SAF ela veio para salvar as instituições daquela desgraça que vivia há pouco tempo atrás. Os clubes brasileiros, todos eles não faliram porque não eram SAFs, é porque eram associação, e isso iam empurrando com a barriga, né, acumulando dívida em cima de dívida, e aí passava, era como se fosse uma herança, né? Uma herança passada ao próximo presidente, ele que se vire, ele que se cuide para que ele possa montar um time minimamente competitivo e agradar o torcedor. E esse posterior, que quando tomava posse, ele gastava sem ter, para que pudesse agradar o torcedor. E assim a coisa foi virando uma bola de neve. E o futebol brasileiro chegou onde chegou, e agora a SAF chegando, ela tem como primeira intenção mudar este cenário. O que, na verdade, não acontece. Eu vi uma entrevista do pai do Neymar esses dias, e ele ficou nervoso, inclusive, quando falaram com ele a respeito de SAF. Ele disse que não acreditava em SAF. Eu, particularmente, acredito muito, né? Eu acho que se tiver uma gestão séria, uma gestão comprometida com a empresa, automaticamente a coisa tende a dar certo, porque o futebol é uma máquina, né, de fazer dinheiro, assim como também é uma máquina de moer dinheiro, se não houver uma gestão sustentável. No Atlético Mineiro aconteceu algo minimamente inusitado. Os presidentes, os donos hoje do Atlético, são 4 donos que o Atlético tem, ou mais que isso, quando vieram a público para comprar a instituição, eles disseram para os torcedores que o mínimo que teriam toda a temporada eram 4 Hulks. Quando eles disseram 4 Hulks, óbvio, eles estavam fazendo uma alusão ao grande jogador que o Hulk é. Ou seja, torcedor, fique tranquilo que nós vamos contratar pelo menos 4 grandes jogadores por temporada. Só que isso não aconteceu, isso não vem acontecendo. Os 4 R's do Atlético, os donos do Atlético, eles, quando eram apenas investidores da instituição, eles investiram mais de 400 milhões de reais em contratações e coisas mais. E isso fez com que o torcedor o amasse. Só que dentro de uma realidade, eles tinham um plano. E o plano deles era assumir o Atlético em um futuro não muito distante, sem meter a mão no bolso e ainda tendo no clube uma fonte de renda inesgotável. Porque a intenção deles é recuperar todo aquele investimento que fizeram e, a partir daí, com montagens de times razoáveis, trazer o torcedor mais uma vez para o seu lado e, com isso, continuar ali, né, dando sequência nos seus patrimônios, sequência financeira para o próprio bem e deixando o torcedor de lado. Porém, não foi isso que eles passaram aos torcedores, né? Passaram aos torcedores que agora o Atlético era rico e que teria dinheiros e dinheiros sem fim para poder contratar o jogador que quisesse, para poder montar o elenco que quisesse, para fazer frente aos grandes clubes do futebol brasileiro. Mas o ano de 2025 vem ditando realmente ou exatamente aquilo que os donos do Atlético pensavam para essa instituição. E o Atlético tinha uma dívida ao em torno de 1 bilhão e 200 mil reais, e hoje
O Atlético tem uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões de reais, podendo chegar a 2 bilhões de reais. É uma dívida praticamente impagável. Por que é uma dívida impagável? É impagável a partir do momento que os donos da instituição não abrem mão dos valores que eles aplicaram no Atlético. Porque todo o dinheiro que foi despejado no Atlético, ele veio dos bancos que os donos são os donos do próprio clube. Se os donos do Atlético tivessem, de fato, a intenção de fazer com que o Atlético fosse um clube austero e que a sua dívida fosse sanada, o que eles fariam? Recuperação judicial. Fazendo a recuperação judicial, automaticamente enxuga-se as dívidas, consequentemente o valor cai e aí é estipulado pelo juiz uma quantia X que deve ser depositado na conta dos credores todos os meses. Mas isso não seria interessante para os donos do Atlético, porque os principais credores do Atlético são os próprios donos. Então, consequentemente, eles tomariam muitos e muitos prejuízos, o que não é interessante no mundo empresarial. O Atlético, depois que venceu em 2021, teve um bom time em 2022, 2023 também, veio aquele time bem mais ou menos, 2024 já em declínio com uma equipe bem repetida, né, o que é, teoricamente, positivo. O Atlético chegou em 2 finais, jogando a trancos e barrancos, chegou em 2 finais e acabou não levando nenhuma. E o resultado maior de tudo que aconteceu está aparecendo em 2025. O Atlético compra jogadores e não paga, o Atlético não paga empresários, o Atlético não paga salários, 3 meses ou 4 meses de salário atrasado dentro do Atlético, direitos de bonificação do campeonato estadual, o Atlético ainda não pagou. Nós estamos aí indo para o 6º mês do ano, o campeonato estadual terminou há 3 meses atrás. E o Atlético não fez o pagamento dos valores que pertencem aos jogadores até então. E o reflexo de tudo isso, dessa gestão péssima do Atlético fora de campo, é o que vem acontecendo dentro de campo. O Atlético não consegue fazer um jogo digno, não é? Para que o seu torcedor volta a sentir orgulho da instituição. Contra o Fluminense, a torcida cantou time sem vergonha. Na partida de ontem, a torcida também cantou time sem vergonha contra uma equipe que não tem o mínimo de estrutura para poder bater de frente com o Atlético, que deveria ser um time com um investimento muito maior do que é. O Atlético deposita o seu crédito em um jogador que já está caminhando para o final da sua carreira, e isso pode, inclusive, queimar esse jogador com os torcedores. No caso, o Hulk é um grande jogador, talvez seja o maior jogador da história do Atlético, mas ele já não tem aquele ímpeto, aquele vigor físico para poder entregar aquilo que o torcedor espera dele. O Hulk não é nem sombra do jogador que foi há 2 anos atrás. Ele não consegue mais fazer aquele pique, ele não consegue mais dominar uma bola com a excelência que dominava e com a força que sabia usar, e tem muita força e habilidade. Então, alinhando a força à habilidade, se torna um jogador quase que imbatível, e assim era o Hulk. Mas agora, infelizmente, se tornou um jogador comum, infelizmente, para o torcedor atleticano, porque tem que ficar depositando a sua expectativa em um jogador que não consegue entregar nem a metade do que já entregou um dia, e o time em si não tem peças suficientes para poder fazer com que o jogo aconteça. Não tem um outro apoio para o Atlético. E o risco maior que tem é de perder ainda as suas jovens promessas, como o Rubens, como o Patrick, para clubes de dentro do Brasil, que no caso são adversários internos, adversários diretos, adversários domésticos. Uma coisa é perder jogadores para o território europeu, outra coisa é perder jogadores para o território nacional. Isso assusta, isso deixa o torcedor do Atlético com um alerta muito ligado, porque ele sabe que a sua diretoria, nessa janela que se aproxima, não vai fazer o investimento que eles prometeram fazer lá atrás.